Você já percebeu que, depois de um término, de uma amizade desfeita, ou até de um afastamento inesperado, muitas pessoas sentem um impulso quase irresistível de correr atrás? Elas enviam mensagens, pedem explicações, tentam convencer o outro a voltar, insistem em conversas que já perderam o sentido, e sem perceber, acabam entregando exatamente aquilo que não deveriam: o controle das próprias emoções. Os filósofos estoicos enxergavam essas situações de uma forma completamente diferente. Para eles, a verdadeira força nunca esteve em implorar por atenção, justificar o próprio valor ou lutar desesperadamente para permanecer na vida de alguém. A força estava em preservar a dignidade, aceitar aquilo que não pode ser controlado e continuar vivendo de acordo com os próprios princípios. Existe um tipo de silêncio que não nasce do orgulho nem da vingança. Ele nasce da maturidade. É o silêncio de quem compreendeu que insistir onde não existe reciprocidade apenas prolonga o sofrimento. É o silêncio de quem escolhe investir a própria energia no crescimento pessoal, em vez de desperdiçá-la tentando mudar a decisão de outra pessoa. Curiosamente, esse silêncio costuma produzir um efeito inesperado. Quando você deixa de implorar, de justificar cada atitude e de buscar aprovação a qualquer custo, abre espaço para que o outro experimente a ausência daquilo que antes considerava garantido. Não porque essa seja uma estratégia de manipulação, mas porque toda presença só pode ser verdadeiramente valorizada quando existe liberdade para escolhê-la. Neste vídeo, você descobrirá como os ensinamentos de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto podem ajudá-lo a transformar a dor da perda em força interior. Você entenderá por que o silêncio consciente é muito mais poderoso do que longas discussões, e como desenvolver uma postura que inspira respeito, independentemente de alguém decidir permanecer ou partir. Fique até o final, porque o último princípio é justamente aquele que diferencia quem permanece preso ao passado de quem consegue reconstruir a própria vida com serenidade e confiança. Antes de continuarmos, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo sobre estoicismo, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e fortalecimento mental. Seu apoio também ajuda este canal a levar esses ensinamentos a milhares de pessoas que buscam viver com mais equilíbrio e sabedoria. Agora vamos ao primeiro ensinamento. Não implorar é um ato de respeito próprio. Quando alguém decide se afastar, a primeira reação costuma ser emocional. Queremos respostas, queremos explicações. Pensamos que, se encontrarmos as palavras certas, tudo voltará a ser como antes. Mas os estoicos lembravam que nem tudo depende de nós. Epicteto ensinava que o sofrimento aumenta quando tentamos controlar aquilo que pertence à vontade dos outros. Você pode controlar suas atitudes, seu caráter, suas escolhas, mas não pode controlar os sentimentos de outra pessoa. Quando compreende isso, algo muda. Você deixa de implorar, não porque deixou de sentir, mas porque passou a respeitar a si mesmo. Existe uma enorme diferença entre demonstrar interesse e abandonar a própria dignidade. Quem conhece o próprio valor não transforma amor em desespero. Não insiste indefinidamente onde já não existe reciprocidade. Aceita a realidade, mesmo quando ela dói. Essa postura exige coragem. Muito mais coragem do que correr atrás de quem decidiu partir. 2. O silêncio não é fraqueza. Muitas pessoas confundem silêncio com derrota. Acreditam que permanecer calado significa desistir. Na verdade, frequentemente acontece o contrário. Marco Aurélio escrevia que nossa paz depende da forma como reagimos aos acontecimentos, e não dos acontecimentos em si. Quando alguém o provoca, espera uma reação. Quando alguém se afasta, muitas vezes espera que você corra atrás. Quando você responde impulsivamente,
entrega exatamente aquilo que a emoção deseja. Mas quando escolhe o silêncio consciente, demonstra domínio sobre si mesmo. Isso não significa ignorar os próprios sentimentos. Significa não permitir que eles comandem todas as suas atitudes. Existe uma força extraordinária em quem consegue suportar o desconforto, sem agir impulsivamente. O silêncio, nesse caso, não serve para punir ninguém. Serve para proteger sua paz. 3. Sua ausência fala mais do que suas justificativas. Depois de uma perda, muitas pessoas sentem necessidade de explicar tudo. Escrevem textos enormes, tentam provar que mudaram, recordam momentos felizes, argumentam, insistem. Os estoicos dificilmente fariam isso. Eles entendiam que ações possuem muito mais força do que explicações. Se alguém realmente deseja compreender quem você é, observará sua maneira de viver, seu equilíbrio, sua serenidade, sua capacidade de seguir em frente. Essas atitudes comunicam muito mais do que centenas de mensagens. Além disso, quando você insiste continuamente, corre o risco de diminuir o impacto da própria presença. Aquilo que está sempre disponível costuma ser valorizado com menos intensidade. Já a ausência de alguém que vivia com dignidade naturalmente desperta reflexão. Não porque foi planejada para isso, mas porque a realidade fala por si. 4. Use o tempo para reconstruir a si mesmo. Talvez o maior erro depois de uma perda seja transformar toda a vida em torno da pessoa que foi embora. Os dias passam, as conversas continuam girando sobre o mesmo assunto, os pensamentos permanecem presos ao passado. Enquanto isso, a própria vida fica parada. Sêneca dizia que desperdiçamos muito tempo lamentando aquilo que não podemos mudar, quando poderíamos utilizá-lo para nos tornar pessoas melhores. Essa é uma das maiores lições do estoicismo. Em vez de gastar energia tentando convencer alguém a voltar, invista essa energia em você. Cuide da saúde. Leia mais. Aprenda uma habilidade. Fortaleça sua espiritualidade. Aproxime-se da família. Desenvolva novos projetos. Quanto mais você cresce, menos depende da validação de qualquer pessoa para encontrar sentido na própria vida. E existe um detalhe interessante. Quando alguém percebe que você continuou evoluindo, mesmo depois da perda, sua imagem muda completamente. Você deixa de ser visto como alguém que ficou preso ao passado. Passa a transmitir força, e a verdadeira força sempre desperta respeito. Na próxima parte, veremos por que o desapego, a serenidade e a capacidade de seguir em frente são qualidades que tornam qualquer pessoa muito mais admirada do que insistência, cobranças ou desespero. Você também descobrirá como os grandes filósofos estoicos enfrentavam rejeições, despedidas e mudanças sem perder a paz interior. Até aqui, vimos que o silêncio estoico não é uma forma de manipular alguém, nem uma estratégia para despertar culpa. Ele nasce do respeito próprio, da aceitação da realidade e da capacidade de não agir impulsivamente diante da dor. Agora vamos aprofundar os ensinamentos dos filósofos estoicos e entender por que a serenidade costuma causar muito mais impacto do que qualquer tentativa desesperada de reconquistar alguém. 5. Quem corre atrás perde o foco de si mesmo. Depois de uma rejeição, é comum que toda a atenção fique voltada para quem foi embora. A pessoa verifica o celular a todo momento, observa as redes sociais. Imagina o que o outro está fazendo. Cria conversas na própria cabeça. Revive lembranças sem parar, sem perceber. Deixa de viver a própria vida. Os estoicos enxergavam isso como um desperdício de energia. Marco Aurélio lembrava constantemente que a mente deve permanecer ocupada com aquilo que depende de nós. Quanto mais tempo você dedica a tentar interpretar cada atitude de outra pessoa, menos tempo sobra para desenvolver suas próprias virtudes. Existe uma pergunta simples que pode mudar completamente sua perspectiva. Se eu dedicar toda essa energia a mim mesmo durante os próximos 6 meses,
como minha vida estará? Talvez você esteja mais saudável, mais preparado profissionalmente, mais tranquilo, mais confiante, mais livre. Essa transformação vale muito mais do que permanecer preso à expectativa de uma mensagem que talvez nunca chegue. 6. A dignidade é mais valiosa do que a aprovação. Uma das armadilhas emocionais mais perigosas é acreditar que recuperar a atenção de alguém resolverá todo o sofrimento. Mas o estoicismo ensina que paz verdadeira nunca depende da aprovação externa. Epicteto afirmava que quem coloca sua felicidade nas mãos dos outros, inevitavelmente viverá como prisioneiro. Pense nisso por alguns instantes. Se sua tranquilidade depende de alguém responder uma mensagem, se depende de um convite, se depende de uma reconciliação, então sua paz deixou de pertencer a você. Os estoicos propunham exatamente o contrário: construir uma felicidade baseada no próprio caráter, nas próprias escolhas, na própria consciência. Quando isso acontece, os relacionamentos deixam de ser uma necessidade desesperada, passam a ser uma escolha saudável. E essa mudança transforma completamente sua postura. Você deixa de implorar, deixa de negociar seu valor, deixa de aceitar migalhas de atenção apenas para não ficar sozinho. A dignidade passa a ocupar o lugar que antes era ocupado pelo medo da perda. 7. O silêncio cria espaço para reflexão. Existe algo curioso sobre a natureza humana. Enquanto tudo está disponível, raramente percebemos seu verdadeiro valor. Muitas vezes só compreendemos a importância de uma presença quando ela deixa de existir. Isso não acontece porque alguém decidiu desaparecer como forma de manipulação. Acontece porque a ausência permite enxergar aquilo que a rotina escondia. Quando você insiste sem parar, envia mensagens diariamente, ou tenta convencer o outro a mudar de ideia, praticamente não existe espaço para reflexão. Existe apenas pressão. Quando, ao contrário, você aceita a realidade e segue seu caminho, cria naturalmente um espaço onde o outro também poderá refletir sobre as próprias escolhas. Talvez isso aconteça, talvez não. E é justamente aqui que o estoicismo apresenta sua maior diferença em relação às estratégias de manipulação. Seu objetivo não deve ser provocar arrependimento. Seu objetivo deve ser recuperar sua paz. Se o outro refletirá ou não, isso já não pertence ao seu controle. 8. Não confunda desapego com frieza. Algumas pessoas interpretam o estoicismo de maneira equivocada. Acham que ser estoico significa não amar ninguém, não sentir saudade, não sofrer. Nada disso é verdade. Os filósofos estoicos reconheciam que a dor faz parte da experiência humana. A diferença está na forma de lidar com ela. Você pode sentir tristeza sem permitir que ela destrua sua vida. Pode sentir saudade sem abandonar seus princípios. Pode amar profundamente alguém e ainda assim aceitar que essa pessoa fez escolhas diferentes das suas. Esse equilíbrio exige maturidade. Não é indiferença e autocontrole. É compreender que o amor verdadeiro nunca deve exigir a perda da própria identidade. 9. Sua melhor resposta é sua evolução. Imagine duas pessoas passando pela mesma situação. A primeira decide viver apenas de lembranças, abandona projetos, perde o entusiasmo, fecha-se para novas experiências. A segunda sofre, chora, aceita a dor, mas pouco a pouco volta a cuidar da saúde. Aprende coisas novas, fortalece amizades, investe na carreira, descobre novos objetivos. Qual delas transmite mais força? Os estoicos não tinham dúvidas. A evolução silenciosa sempre fala mais alto do que qualquer discurso. Quando você cresce, não precisa anunciar isso ao mundo. As mudanças aparecem naturalmente, na postura, na tranquilidade, na confiança, na maneira como enfrenta dificuldades. Esse tipo de transformação é muito mais poderoso do que tentar convencer alguém através de palavras. Porque ela é real. Ela acontece primeiro dentro de você.
E existe um último ensinamento, talvez o mais importante de todos. Ele mostra por que a verdadeira vitória nunca consiste em fazer alguém se arrepender, mas em construir uma vida tão equilibrada que sua felicidade deixa de depender da decisão de qualquer outra pessoa. É sobre esse princípio que falaremos na próxima parte. Chegamos ao último ensinamento, e talvez ele seja o mais importante de todos, porque muda completamente a maneira como você enxerga perdas, rejeições e despedidas. 10. O maior arrependimento não é o do outro, é o seu Sergipe você deixar de viver, quando alguém nos decepciona ou escolhe seguir outro caminho. É natural imaginar se um dia essa pessoa vai sentir nossa falta. Será que vai se arrepender? Será que vai perceber o que perdeu? Essas perguntas são humanas, mas os estoicos fariam outra pergunta, muito mais transformadora. Enquanto você espera essa resposta, o que está fazendo com a sua própria vida? Essa mudança de foco altera tudo, porque o problema deixa de ser o comportamento do outro, passa a ser a forma como você responde ao que aconteceu. Marco Aurélio escrevia que nossa felicidade depende muito mais da qualidade dos nossos pensamentos do que das circunstâncias externas. Isso significa que permanecer preso ao passado não muda o passado, apenas impede que você aproveite o presente. Outro ensinamento poderoso de Sêneca é que ninguém perde aquilo que realmente desenvolveu dentro de si. Se um relacionamento ajudou você a amadurecer, esse aprendizado permanece. Se uma amizade ensinou algo importante, esse conhecimento permanece. Se uma perda revelou sua força, essa força também permanece. As pessoas podem partir, as experiências ficam, e elas podem torná-lo mais sábio. Existe ainda um erro muito comum. Algumas pessoas transformam o silêncio em uma forma de vingança. Esperam que o outro sofra, que sinta a culpa, que implore para voltar. Esse não é o silêncio ensinado pelos estoicos. O silêncio estoico não procura provocar dor, procura restaurar equilíbrio. É um silêncio que nasce da compreensão de que você não controla o coração de ninguém, mas pode controlar o próprio caráter. Quando esse entendimento amadurece, algo extraordinário acontece. Você deixa de medir seu valor pela permanência das pessoas. Percebe que sua dignidade não aumenta quando alguém fica, nem diminui quando alguém vai embora. Seu valor continua existindo, independentemente das escolhas alheias. Essa percepção muda a maneira como você ama. Você passa a amar com liberdade, sem controlar, sem sufocar, sem transformar o relacionamento em uma prisão. Porque entende que o verdadeiro afeto só existe quando ambos permanecem por escolha, não por obrigação. Epicteto ensinava que devemos apreciar as pessoas enquanto elas caminham ao nosso lado, mas lembrar que elas possuem liberdade para seguir seus próprios caminhos. Essa ideia pode parecer dura no início, mas também é profundamente libertadora. Ela impede que você viva em constante medo da perda, porque compreende que nenhuma relação saudável pode ser sustentada pelo desespero. Existe também um benefício silencioso desse processo. Quando você deixa de perseguir quem foi embora e começa a investir em si mesmo, sua autoestima deixa de depender da resposta de outra pessoa. Você aprende a apreciar sua própria companhia, descobre novos interesses, constrói novas amizades, fortalece antigos laços, percebe que sua vida possui muito mais possibilidades do que imaginava. E muitas vezes é justamente nesse momento que o passado deixa de ocupar tanto espaço, não porque você apagou as lembranças, mas porque construiu um presente forte o suficiente para não viver preso a elas. Talvez quem partiu realmente sinta sua falta. Talvez reconheça seu valor tarde demais. Talvez nunca perceba. O estoicismo nos ensina que nenhuma dessas possibilidades deve definir seu destino. Seu foco
não deve ser fazer alguém se arrepender. Seu foco deve ser tornar-se alguém que jamais precise implorar para ser valorizado. Porque quem conhece o próprio valor compreende que amor verdadeiro não nasce da insistência, nasce da reciprocidade, do respeito, da admiração mútua e, acima de tudo, da liberdade. Essa é a maior vitória ensinada pelos estoicos. Não é recuperar quem foi embora, é recuperar a si mesmo. É olhar no espelho e perceber que, apesar da dor, você preservou sua dignidade, que continuou fiel aos seus princípios, que não abandonou sua essência para tentar convencer alguém a permanecer. Essa força interior ninguém pode tirar de você. Ela continuará existindo em qualquer fase da vida, em qualquer relacionamento, em qualquer despedida. Porque ela não depende das circunstâncias, depende apenas do caráter que você escolhe construir todos os dias. Se este vídeo fez você refletir, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você continuará acompanhando conteúdos sobre estoicismo, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e fortalecimento mental. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o silêncio pode ser uma demonstração de força? Qual foi a maior lição que este vídeo trouxe para você? Escreva sua resposta nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão enfrentando uma perda, um término ou um momento difícil a encontrar serenidade e esperança. Muito obrigado por assistir até aqui. Nunca se esqueça. O silêncio mais poderoso não é aquele que faz alguém sentir sua falta. É aquele que permite que você reencontre sua paz, preserve sua dignidade e continue construindo uma vida que faça sentido, independentemente de quem decidiu partir. Nos vemos no próximo vídeo.